Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 19. Hoje é dia 4 de abril de 2021, são agora exatamente 14h05. Meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial. Junto comigo eu tenho Cássio Bruno e Luiz Paulo Aranha, que são gestores da Molt. Bom, a gente aqui, como de costume, a gente vai começar falando de cenário internacional, depois a gente fala do cenário doméstico. Rapidamente a gente fala da performance dos fundos e depois a gente comenta um pouquinho aonde que a gente ganhou e perdeu dinheiro, como é que as carteiras estão posicionadas, tá? Vou começar chamando o Aranha aqui para a conversa. Aranha, vamos começar do internacional. Uma coisa que eu tenho comentado aqui com os investidores recentemente é que quando a gente olha lá fora, né, e aí eu estou falando principalmente dos Estados Unidos, você tem um cenário mais claro, né, onde a vacinação, né, já está super tracionada, daqui, se bobear esse mês, população adulta já tá imunizada e a atividade retomando aos poucos. Um pacote de estímulos, então você consegue ver mal ou bem a direção da coisa. Por um outro lado, você tem um preço que muitas vezes não incorpora os riscos embutidos nesse cenário, que eu vou deixar para você falar. E quando a gente vem para o Brasil, e a gente vai explorar mais em detalhes aí com o Cássio, é um pouco o contrário, né? Ou seja, aqui você tem um cenário extremamente nebuloso sobre diferentes óticas, né? Sanitária, política, econômica, mas aqui, por um outro lado, você tem um preço muito mais convidativo. Então, vamos começar do cenário internacional, pegando aí a sua visão, e depois eu vou fazer esse link aqui com o Cássio quando a gente chegar no Brasil. Então, Adriano, o cenário lá fora, ele, por um lado, dessa questão que, para o mercado agora, o grande debate é o risco de inflação, né? Então, você teve uma vacinação bem rápida, os Estados Unidos mostrando os números de vacinados, né, e a queda no número de casos e internação. Então, esse tema, especialmente para o mercado americano, diferente daqui do Brasil, ele passou e o mercado começa agora a precificar como vai ser a retomada, né? Só que é uma retomada muito forte, né, que vem junto com uma série de medidas fiscais do governo que colocam o mercado a se questionar se todos esses estímulos vão trazer inflação, né, sendo que a inflação é uma questão que está muito distante aí do cenário americano. Por um bom tempo, o mercado americano não experimenta uma inflação mais alta, né? E apesar, né, das declarações aí de todos, né, do Fed e do próprio governo americano, as treasuries americanas tiveram, né, uma alta, principalmente as de longo prazo, e isso, né, reflete essa preocupação do mercado com uma inflação mais alta, né? E esse aumento das treasuries, eles causam uma reprecificação nos ativos, e aí que fica o problema, porque os ativos nos Estados Unidos eles estão nas máximas, né? E com o aumento de juros, você começa a se questionar, mesmo a despeito de todo esse crescimento econômico, a gente vê que esse crescimento econômico, em grande parte, ele já está nos preços, sendo descontado nos preços, sendo que você não tem uma componente de risco nos preços, que é essa volta da inflação. E por isso que a gente fica um pouco mais cauteloso quando a gente olha o nível de preço que a gente está pagando pelos ativos lá fora. Tá joia. Ô Cássio, agora vindo para o Brasil, queria que você explorasse um pouquinho, né, o cenário, mas relacionar o cenário com preço. Eu acho que assim, o cenário, assim, os desafios, eu acho que são relativamente bem conhecidos por todos, né? Como é que isso se traduz, né, quando a gente pega principalmente o mercado de ações, que é o nosso mundo aqui, o que está incorporado e o que não está incorporado, né? Que a gente vê, se a gente pega as ações do Ibovespa, você vê que boa parte aí dos destaques, né, a grande maioria, são ações relacionadas ao ciclo global, né, ou ao dólar, né? Enquanto grande parte aí que não está relacionada a esse grupo, a essa dinâmica global, vem sofrendo. Então, eu queria que você explorasse um pouco esse embate aí entre cenário e preço do mercado.
Bom, Adriano, acho que a primeira coisa de se falar aqui a gente está em outro momento em relação lá fora. É um momento da pandemia bastante relevante, uma quantidade muito grande de mortes. A gente entrou num momento de incerteza de novo do mercado. Então, a pandemia traz alguns efeitos fiscais, além de toda a questão de saúde, traz questões econômicas e fiscais para o médio e longo prazo no Brasil. Então, e também consequências políticas, né? Então, esse é o momento que a gente vive, um momento de grande incerteza. No dia de hoje, parece que a gente está próximo dos picos da pandemia, é muito difícil precisar. Enfim, a gente tá bastante olhando isso. Quando a gente olha o mundo, e aí o reflexo do mundo no Brasil, o grande tema que aconteceu globalmente falando foi o tema do reflation, né? A volta da inflação no mundo, né? Então, o momento em que se fala um pouco mais de inflação, principalmente de commodities, esses momentos em geral acompanhavam de uma commodity mais alta do Brasil com um câmbio mais apreciado, né? Então, as duas coisas se somavam e a gente acabava não vendo uma inflação tão alta no Brasil. O que aconteceu agora de diferente é que, embora as commodities tenham subido, o câmbio também subiu. Então, o real desvalorizou e a gente está vendo altos índices de inflação. Esse talvez seja o tema mais importante de Brasil hoje, né? Então, a gente viu o IGPM aí a mais de 30% no ano contra ano, e por aí vai. Agora o IPCA também acelerando o número dos economistas. E aí isso traz várias repercussões de preços de ativos, de demanda e por aí vai. Acho que a principal questão aqui nos índices, a gente acaba enxergando uma alta, principalmente em Vale, aí Suzano, Klabin, as empresas de proteínas, todas as empresas que conseguem repassar bastante o custo que elas sofrem ou o próprio dólar no produto delas, que são grandes exportadoras. Aí você tem um segundo conjunto de companhias que acabaram sofrendo esse mês, que são as companhias ligadas a um alto crescimento, né? Muito parecido com o que é lá fora, que são as empresas de tecnologia, enfim, que demandam altos múltiplos e altos crescimentos. Por conta da abertura da Treasury, teve esse rotation lá fora em direção às commodities e saindo das empresas de tecnologia, que aconteceu parecido em menor intensidade. E aí o terceiro conjunto são empresas meramente locais, que estão no meio do caminho, né? Em especial o varejo, que a gente não sabe se a gente olha para o longo prazo que a vacinação começa a acelerar, ou se a gente olha para o curto prazo, que é um momento muito mais desafiador de economia, provavelmente com mais baixa demanda para o varejo. Então, a grande dificuldade do mercado hoje é que o ciclo local com o global está bastante diferente, principalmente na vacinação, e aí todos os impactos fiscais que isso acarreta no Brasil. Tá joia. Vamos falar um pouquinho aqui do resultado dos fundos e depois a gente explora um pouco mais o que a gente comentou aqui, linkado com as nossas posições, tá? Então, de uma maneira geral, aí os fundos foram bem no mês, acho que as estratégias aí isoladamente funcionaram bem, tanto o stock pick, o direcional, quanto o long and short, assim como a parte aí da gente operar um pouco mais essa questão do ciclo e do direcional tático. Então, o Multi-Capital Equity Hedge, ele fechou o mês de março com a performance positiva de 1,79, no ano a performance de 1,94, enquanto que em 12 meses ele encerrou março com um retorno positivo de 16,59, olhando para um prazo mais longo, 36 meses, uma performance positiva aí de 27,41. O CDI no mês de março fechou com 0,20, no ano 0,48, em 12 meses 2,26 e em 36 meses 14,69. O Multi-Capital Long Bias ele fechou o mês de março com um retorno positivo de 4,87 contra um Ibovespa de 6 positivo e um CDI de 0,20. No ano, o Long Bias com retorno positivo de 0,98 versus um Ibovespa negativo em 2% e um CDI de 0,48 positivo.
Em 12 meses, o long bias aí com um retorno de 69%, versus um Ibovespa de 58,84 e um CDI de 2,26. E em 24 meses, que é a janela mais longa dele aí, dessas janelas fechadas, ele está com um retorno positivo de 41,5 versus um Ibovespa positivo em 22 e 24 e o CDI de 7,80. E finalmente o Multicap Ações, ele fechou o mês de março aí com retorno positivo de 6,23 versus um Ibovespa de 6. No ano ele está com um retorno negativo de 6,35 versus um Ibovespa negativo aí de 2%. Em 12 meses com retorno positivo aí de quase 70% versus um Ibovespa aí de 58,84. E em 36 meses um retorno positivo de 68,65% versus o Ibovespa aí de 39,17%. Tá? Bom, vamos começar falando aí do Equity Hedge, Cássio. Foi um mês bom, né? A gente viu aí, queria que você explorasse aí a parcela da carteira lá de fora, onde eu acho que foi aí o grande destaque, e já era algo aí que a gente já vinha salientando aí desde meados do ano passado. A gente já carregava aí boa parte dessas posições que performaram no mês passado já há algum tempo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho aí do fundo no mês de março. Bom, esse foi um mês bastante importante para a Multi. Acho que é um mês que a descorrelação que a gente procura entre os mercados aconteceu. A gente vem há um bom tempo falando que a gente está com mais operações lá fora. Esse mês foi um mês de bastante destaque. Como eu comentei um pouquinho antes, o Aranha também falou do rotation, que aconteceu lá fora, foi bastante importante, né? Algumas ações caíram bastante, outras subiram. O índice, no final das contas, foi positivo, mas foi muito focado em valor subindo, em empresas de high growth, high múltiplos caindo, né? Então, as empresas com muito crescimento e muitos múltiplos, elas acabaram caindo. Não teve nenhuma grande mudança na história das empresas, com exceção de um short que a gente teve. A gente aqui não gosta muito de comentar os shorts, mas o que aconteceu foi esse tema um pouco mais macro, que acabou acontecendo lá fora, e várias das nossas posições foram bastante beneficiadas com isso. O maior destaque aí foi do setor financeiro, em que a gente tinha empresas que geram bastante caixa e vendido empresas que não geram tanto caixa. E a mesma coisa a gente tinha dentro do setor de varejo, né? Então, essas duas coisas foram bem relevantes. Então, no mês passado, o grande destaque foi o setor internacional, que a gente ganhou quase 200 bases. De resto, de Brasil, a gente ficou praticamente no 0 a 0. E do long bias, fala só explorar um pouco aí como é que está a carteira comprada, né? Então, fechou aí mais ou menos 60% net long, net comprado, né? Sendo que aí aproximadamente 45% uma carteira local, onde a gente reproduz o FIA, a gente vai falar aí na sequência com a Aranha. E aí a gente tem uma carteira comprada lá fora e um pedaço aí menor, né, historicamente, se comparado ao que o fundo vinha trabalhando desde o início, comprada no índice futuro. Como é que você está vendo esse direcional, o porquê desse percentual comparado a uma parcela maior que a gente já teve no passado, e como é que está conjugando essa carteira local com a internacional? Bom, acho que a primeira coisa, a gente entende que a gente está num momento de, assim como a Aranha falou, de abertura de juros lá fora, o risco um pouquinho mais alto, crescimento econômico muito forte, abertura de taxa, isso dá um pouco mais de receio para a gente na questão do momento de ciclo. A gente acha que a gente já está avançando no ciclo econômico, a gente não acha a Bolsa no Brasil cara, lá fora ainda as empresas de valor não são caras, embora as empresas de crescimento ainda sejam muito caras, apesar da correção do mês passado. O que faz com que a gente queira, nesse momento, trabalhar com um pouco mais de gordura, né? Um pouco menos de risco. Ainda a gente não está num momento negativo, então lembrando que a gente trabalha o long bias próximo de 50%,
como neutro, né, e acima disso ainda são momentos positivos. A gente ainda está com a carteira mais comprada do que os 50% que são neutros, mas já no momento de um otimismo um pouco mais controlado. Obviamente, ao longo do entendimento do ciclo econômico, a gente provavelmente vai trabalhar com percentuais comprados menores, né, mas, enfim, está sendo um ano relativamente bom para o long bias, um ano em que a bolsa cai, e a gente consegue aí subir um pouquinho no fundo. Tá joia. O Aranha, agora vamos falar do FIA, né? Acho que, em linhas gerais, assim, a carteira teve pouca alteração, né? A gente segue aí com um perfil de uma carteira bem forte em termos de geração de caixa, né? Empresas aí que eu diria que tem uma certa previsibilidade e que a gente entende aí que estão bastante descontadas. A gente acha que é uma carteira que tem um carrego muito bom, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos destaques aí do mês passado e como é que a gente está posicionado hoje em dia e olhando para frente. Então, o grande destaque do mês foi, sem dúvida, o setor de proteínas, né? Então, tanto o BRF quanto o JBS e Marfrig tiveram um desempenho bem que saltou aí aos olhos esse mês de março. As empresas apresentaram resultados aí com geração de caixa muito forte, né? Apesar de você ver uma leve declínio das margens para frente, mas ainda em patamares extremamente saudáveis, junto com ainda um cenário de que, apesar do preço das commodities agrícolas estarem subindo, né, nas máximas, você está vendo capacidade aí de repasse e ainda o mundo precisando de mais proteína, né, especialmente na China, que está desequilibrando um pouco esse mercado. Então, esses ativos foram o grande destaque, a gente continua posicionado nos três, a gente ainda vê espaço para melhora. Falando da outra ponta, né, o que nesse mês não foi bem foi a parte de varejo, muito em função, acho que dessa virada aí nas expectativas de abertura, né, e da pandemia, que se agravou bastante nesse mês. O papel das lojas americanas foi o que pior performou, né? Mas a gente continua ainda com uma espinha dorsal da carteira em ativos como proteína, telecom, varejo não discricionário, né? Mas a gente tem um pouco de tudo, e especialmente que é ainda o grande detrator do ano, que são as estatais, né? Que é o Banco do Brasil e a Petrobras, que são os dois papéis que sofreram muito, apesar do cenário global ter ajudado muito esses dois setores. Esses papéis, por serem estatais e todo o ruído que está acontecendo na política, os papéis acabaram sofrendo bastante aí no começo desse ano, mas a gente continua com as posições nesses dois papéis. Bom, então a gente vai encerrando aqui o Multicast número 19. Queria agradecer aí a todos que terão a oportunidade aí de ouvir ou ver. O Multicast vai estar disponível aí nas principais plataformas de streaming, assim como no YouTube. Cássio, Aranha, muito obrigado e ótimos investimentos a todos. Obrigado a todo mundo. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.